Questão 4, semana 16. São isômeros do ácido butanoico às substâncias. Gente, vamos lá. Essa aqui é a estrutura do ácido butanoico, certo? O ácido butanoico, né, ele é um ácido carboxílico que tem 4 carbonos na sua cadeia, uma cadeia aberta. A gente teria duas possibilidades, né, de isomeria aqui nessa situação. Ou uma isomeria de cadeia, certo? Aqui a gente tem uma cadeia aberta e aí a gente poderia ter uma cadeia ramificada. Ou uma isomeria de função. Todo ácido carboxílico tem um éster correspondente. Então, poderia ser um éster, né, com a mesma quantidade de carbonos que a gente tem aqui no ácido butanoico, com 4 carbonos, certo? Vamos ler aí as alternativas, né? A. Butanal, butanona e ácido 2-metilbutanoico. Vamos lá. O butanal, né, não poderia ser, né, o isômero do ácido butanoico porque é um aldeído, certo? Os isômeros de função dos ácidos carboxílicos são os ésteres e não os aldeídos. O mesmo vale para a butanona, que é uma acetona, né, e não um éster, nem um ácido carboxílico. E o ácido 2-metilbutanoico. O ácido 2-metilbutanoico, ele é um ácido que tem 5 átomos de carbono, né? A gente precisaria aqui, né, para ser isômero do ácido butanoico, de um ácido carboxílico que tivesse 4 átomos de carbono e não 5. Então, a letra A não é a resposta. B. Acetato de metila, etoxietano e butandoizol, né, que seria o butanal 2. O acetato de metila é um ácido carboxílico, né, que tem 3 átomos de carbono. Um ácido carboxílico, ó, desculpa, minha gente, é um éster, certo? Acetato de metila é um éster que tem 3 átomos de carbono. 2 átomos de um lado, né, por conta desse acetato, a gente tem 2 átomos de um lado e um átomo do outro por conta desse metila, né? Met é prefixo de 1. Então, o acetato de metila é sim um éster, né, mas só tem 3 átomos de carbono e não 4, então não é uma opção. O etoxietano é um éter, não é um éster nem é um ácido, então também não pode ser. E o butanol 2, né, é um álcool, então também não pode ser isômero funcional do ácido carboxílico. C. Butanol 1, acetato de etila e etoxietano. O butanol 1, né, pelo mesmo motivo do butanol 2, não pode ser porque é um álcool, não é isômero de função do ácido carboxílico. O acetato de etila é um éster e poderia ser sim, né, porque é um éster com 4 carbonos. A gente vê aí o acetato, né, que indica 2 carbonos de um lado e um etila que indica 2 carbonos do outro, justamente por conta desse et, né? Mas o etoxietano não poderia ser porque é um éter, certo? Não é um éster nem um ácido. Então, a letra C também não é a resposta. D. Ácido metilpropanoico, butanona e ácido pentanoico. O ácido metilpropanoico é sim uma possibilidade, né? Porque é um ácido que tem 4 átomos de carbono. Tem uma cadeia principal com 3 carbonos, justamente por conta desse propanoico, né? E uma ramificação metil com 1 carbono. Então, o ácido metilpropanoico pode sim ser um isômero, né, do ácido butanoico. A butanona não pode ser um isômero porque ela é uma cetona, certo? Cetonas não são isômeros funcionais de ácidos carboxílicos, certo? Os isômeros funcionais dos ácidos carboxílicos, como eu já falei aqui, são os ésteres. E o ácido pentanoico também não pode ser porque tem 5 átomos de carbono na sua cadeia e não 4. Letra E. Acetato de etila, ácido metilpropanoico e propanoato de metila. O acetato de etila, né, como a gente já viu aí na letra C, ele pode sim ser um isômero funcional desse ácido butanoico, porque é um éster, né? Ácidos são isômeros funcionais de ésteres, e ele tem 4 átomos de carbono na sua cadeia. Acetato, né, 2 de um lado, e etila, 2 do outro. Então, o acetato de etila tá ok. Ácido metilpropanoico. O ácido metilpropanoico, como a gente já viu aí, né, na letra D, ele pode também ser um isômero, né, de cadeia desse ácido butanoico. A gente tem 3 carbonos na cadeia principal e uma ramificação metil com 1 carbono. Então, a gente tem um ácido com 4 carbonos, né? Então, o ácido metilpropanoico também é ok. E propanoato de metila é um éster, ou seja, um isômero funcional dos álcools, né? E tem 4 carbonos, 3 de um lado, justamente por conta desse propanoato, né? E 1 carbono do outro lado, por conta desse metila, certo? O prefixo met quer dizer 1. Então, a gente tem aí, né, um éster com 4 carbonos. Portanto, o gabarito da questão é a letra E.